A Bíblia or diz que vamos ter avisos. sell. Não podemos comprar nem vender, por exemplo. And- Mas se mesmo assim, sem poder comprar nem vender, nós não voltarmos para trás, então seremos punidos com uma penalidade apropriada a esse Which caso. was- Que é o quê? É a morte. Parem, que eles escrevem com um certo cuidado. Eles não dizem isto claramente, mas podemos ler claramente nas entrelinhas. Eu acredito que o Papa atual diz: se vocês não me obedecerem, vocês são hereges e vocês vão morrer. E ele ordena que isto seja colocado na lei canónica da Igreja, que foi dada a nós, e reparem, o nós tem o U grande, seria com N grande, no ano do nosso pontificado, mais uma vez com letra maiúscula, em 18 de maio de 1998. E em 1999, quanto tempo passou? Reparem, é no ano seguinte, estamos a falar no ano seguinte. Reparem, houve uma reunião em Roma. 2.000 líderes religiosos vieram até Roma. Havia budistas, zoroastrianos, católicos, hindus, xamãs, judeus, ecuménicos, e todos eles diz-nos que têm de se juntar na condenação dos fundamentalistas muçulmanos. Não é o que diz ali, não fala ali. Ali fala, quem é que eles têm de condenar? Os fundamentalistas cristãos, que abusam das pregações e procuram converter outros e incitar ao ódio e à violência. Todos os que estavam presentes naquela reunião acordaram em 2 pontos. O Papa João Paulo II foi nomeado por consenso como o chefe espiritual, o guia espiritual e o responsável espiritual do planeta. E os fundamentalistas religiosos que recusem partilhar deste movimento devem ser silenciados. Devem ser denunciados como extremistas perigosos e cheios de ódio. Aqui estou e eu não posso fazer mais do que isto que estou a fazer aqui. Roma disse quem é que vão ser os protestantes consistentes, os únicos, e Roma desafia o mundo a dizer: escolham entre o catolicismo ou o adventismo. Roma vai fazer uma lei, já fez uma lei que diz: se vocês não obedecerem ao domingo, vocês serão mortos. E agora temos problemas. Jovens, vocês estão entre a espada e a parede. Se vocês não obedecerem à Igreja Católica Romana, vocês são uns extremistas perigosos e cheios de ódio. Se vocês condenarem o protestantismo, então são uma seita. Portanto, não podem ganhar. Mas não se preocupem com isso, porque Deus é mais forte do que tudo isto. Será que a América vai realmente fazer o que estamos a dizer? Eles vão, com certeza. Logo a seguir àquela reunião, o Presidente dos Estados Unidos abriu o Museu Católico em Washington, nos Estados Unidos. E ele disse, e vou citar: a melhor forma de honrar o Papa João Paulo II, verdadeiramente um dos grandes homens, é levar os seus ensinamentos a sério, ouvir as suas palavras e colocar as suas palavras em ação aqui na América. Este é um desafio que nós temos de aceitar. E, portanto, o Presidente diz: eu não me importo de violar a Constituição dos Estados Unidos, porque eu estou a fazer o cumprimento de uma profecia bíblica. E, portanto, o Papa terá sido o último Papa antes dos eventos do fim. E o Presidente diz que vai fazer o que o Papa disse para fazer. O Papa pede leis dominicais e, se não me obedecerem, eu vou destruí-los. Onde é que nós estamos em termos do calendário do tempo? Estamos em tempo de fazer, enfim, ações muito bonitas com música ou com grande fantasia, ou estamos no tempo de avisar o mundo? Jovens, deixem-me dizer-vos outra coisa, avisar-vos sobre outra coisa. Eles vão separar-vos das vossas famílias, dos vossos mais velhos. Sabem, os jovens precisam aqui de um enquadramento mental diferente. As pessoas mais velhas arrastam-se, nada muda. Vamos dar-vos igrejas diferentes, uma sala diferente de culto, onde vocês podem ir com o cabelo comprido, podem fazer um tipo de culto bastante diferente. Nós vivemos em novos tempos. Reparem, isto é um novo século. Isto não é como no passado. Eu desafio-vos hoje, tragam-me um texto na Bíblia onde Jesus separou os jovens dos adultos na adoração. Eu vou comer o meu computador se vocês me provarem isso e vou deixar de ser evangelista. Precisamos dos jovens para ser a força e a energia do movimento. Precisamos dos mais idosos, mais velhos, para serem os que põem alguma cautela e põem sabedoria também neste movimento. E precisamos dos mais idosos, especialmente as mais idosas, para orar, porque Deus não pode resistir à oração de uma senhora idosa. Estamos a caminho dos eventos finais. Keith Turnier diz que a parede que separa a Igreja e o Estado tem de ser derrubada. Os que se opõem ao que nós dizemos, às nossas ideias, esses são os novos fascistas. Portanto, nós seremos chamados fascistas. Isto é realmente pensamento eclético jesuíta. Eles criaram o fascismo e aqueles que os opõem agora eles chamam-os fascistas. Repara que vimos antes que o Matthew Fox chamou estas pessoas cristofascistas. Alice Bailey escreveu que não haveria qualquer separação entre a Igreja Universal e a loja sagrada dos maçons. E agora reparem com atenção. As Nações Unidas
vão fazer uma nova Igreja de Deus. E reparem porque é que nós precisamos de uma sessão sobre as Nações Unidas, liderada por todas as religiões. E isso vai trazer um fim à grande heresia da separação. Nós pregamos, saiam dela, separem-se dela, povo meu. E Robert Miller diz, nós temos de controlar o fundamentalismo. Bailey diz que não devem haver grandes distúrbios à volta do desaparecimento da ordem antiga. Dual Cool é a pessoa que fala através de Alice Bailey. Disse que Jesus estava errado quando falou na divisão entre o trigo e o joio, ou os cordeiros e os lobos. Pensávamos que os cordeiros iam para o céu e que os lobos iam para o inferno. Mas é ao contrário. Tem aqui um desafio, meus jovens. Vão ouvir este demónio doentio? O maior efeito da aparição do Maitreya, ele virá para demonstrar um espírito de inclusão. E vai incorporar a todos, de todas as religiões. E ele continua e diz, aqueles que têm em si o espírito da exclusividade e da separação, serão revelados, todo o mundo, todas as pessoas vão conhecê-los pelo que eles realmente são. Vocês vão se tornar muito evidentes, vão ser mais odiados do que os talibãs são. Vão ser vistos como a escória da terra. Mas vocês têm por trás de vós assim diz o Senhor. Natalie Banks, do movimento da Nova Era, diz, estamos à procura de um conhecimento mais profundo. E o que é que vai acontecer, diz este senhor diretor do movimento federalista mundial? Temos de livrar-nos do fundamentalismo religioso fanático. Senão não conseguimos ter uma ordem religiosa. Portanto, as Nações Unidas serão tornadas proeminentes e surgirá uma nova Igreja de Deus. Este é o simpático príncipe Philip. E ele diz que gostava de ser reencarnado como um vírus mortífero e resolver o problema da sobrepopulação mundial. Estão à espera de uma diminuição da população humana por 95%. Já alguma vez ouviram falar deste monumento chamado as Pedras Guia da Geórgia, que é nos Estados Unidos? Aqui estão estas pedras. Foram erigidas por maçons. E este buraco que vem ali, que é para a estrela polar, que é a adoração ao Lúcifer, e eles querem reduzir a população da Terra para 500 milhões de pessoas. Em 1986, Maria disse ao padre Gobi, eu sou a arca da nova aliança. Ela diz que no tempo de Noé, pois como no tempo de Noé, toda a gente vai vir e reunir-se na arca. E eles foram protegidos, os que entraram na arca, do castigo terrível. E ela está a dizer, eu estou a convidar-vos para esta arca da nova aliança, que é o seu coração sagrado. Não olhem para qualquer outro lado, porque o que vai acontecer hoje também aconteceu nos dias antes do dilúvio. Há outra organização que diz que há uma arca. Venham para a arca. Quem são esses? São os adventistas do sétimo dia. Venham para a arca. Eu digo sempre que há bastante sujidade na arca. Mas fora da arca, o que há é morte. E realmente, às vezes, é preciso tapar o nosso nariz dentro da arca, porque realmente há problemas. Mas se arranjarmos uma mola para pôr aqui, porque fora da arca, a alternativa é a morte. E há porcos-espinhos, há cardos e porcos-espinhos, há problemas na arca. E às vezes, sem querer, podemos sentar-nos em cima de um deles. Também há rinocerontes, e eles podem ser um problema. Mas sabem, também nessa arca também há os pássaros mais bonitos que vocês podem imaginar. E portanto podemos olhar para a nossa igreja e ver tudo o que está mal da nossa igreja. E podemos passar o nosso tempo a remexer todo o que é mau e sujo que há na nossa igreja. Ou podemos olhar para o arco-íris da promessa e falar com os veados ou com os pássaros bonitos e esperar a vinda do nosso Senhor. Esta é a nossa escolha. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida, nenhum homem pode vir ao Pai sem ser por mim. Josué diz, se te parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem tu queres servir. Porque eu e a minha casa, nós serviremos o Senhor. Nós estamos a caminho de casa. A mesa está preparada. As leis já foram escritas. O Papa João Paulo II, na verdade, cumpriu as profecias bíblicas e as profecias das aparições. E eu estou realmente muito curioso para ver o que é que o chefe da Inquisição vai fazer. É possível que esta seja a última vez que nós vamos estar em conjunto. Mas a minha oração é que um dia nos possamos ver a todos no céu. Deus vos abençoe à medida que percorremos estes tempos. Amém.